Mas agora uma pergunta minha. Quando você tá lá na escola de arte, o que você imagina como sendo o ápice da profissão de artista? É escrever uma história pra Marvel? Não. Nessa época... E é boa a sua pergunta, mas nessa época não existia a menor possibilidade de eu pensar em trabalhar com quadrinho. Sabe, a única coisa que dava pra trabalhar com quadrinho no Brasil? Maurício Souza. E eu sonhava um dia trabalhar na Maurício Souza. Mas esse negócio de trabalhar pra Marvel não existia possibilidade. Isso aconteceu, eu vou contar essa parte depois. Mas não existia essa possibilidade na época. Nem sonhava, que tipo assim, como assim trabalhar na Marvel? A gente não é americano, entendeu? Pra mim, pô, imagina, um moleque de São Bernardo, Brasil, não tinha nem como. Então, é isso que você ia perguntar? Mas mesmo assim, ainda pensando, por mais que não existisse a possibilidade, mas o que seria o ápice da profissão? Seria as grandes revistas de quadrinhos do exterior? Não. O ápice é isso que eu tinha conseguido logo cedo, cara. O ápice pra mim era fazer Playboy, fazer Placar, que eram as revistas que melhor pagavam e que vendiam milhões, cara. A Veja tinha uma circulação absurda. Eu lembro que, eu não sei em qual eleição que eu fiz a capa, mas imagina, cara, eu fiz uma capa sobre a eleição. Então era uma mão segurando um voto toda manchada, assim, uma capa que... E era uma coisa muito louca, cara, porque eu fiz essa capa e olha só, os caras pediam para 3 artistas, se não me engano, na época fazer a capa da Veja, porque poderia ser que a capa caísse. Então imagina que tinham 3 assuntos. Eleição, se fosse hoje por assim, morte da Marília Mendonça e outra coisa que tá se falando agora, sei lá... Coronavírus, vai. Então eles tinham 3 matérias principais e eles não sabiam qual ia ser capa. Claro que eleição tinha uma grande possibilidade de ser capa. Mas, por exemplo, tinha 3 variantes de eleição, por exemplo. Se eles sabiam que ia ser eleição a capa, eles pediam pra mim no estilo, pra um cara que era realista, outro estilo, e pra um cara que era mais caricato, outra capa. E aí, na hora, eles iam decidir qual capa ia. Então, você fazia a capa e não tinha certeza que ela ia pra banca. Então, olha a emoção, cara. Eu fiz a capa, os caras gostaram, e aí, no dia... Eu não lembro quando saía a Veja ou quando sai a Veja, mas eu acho que era domingo de manhã, na primeira hora. Então eu fui pra banca na primeira hora, assim, do domingo e tava a minha capa lá, aquele monte de revista Veja, cara. Aquilo é uma emoção, velho, que eu não tenho como descrever. Cara, eu tô na capa da Veja, sabe esse negócio? Ninguém sabe quem fez a capa da Veja, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, é a capa do Vilela. Mas, cara, pra mim, aquilo era o ápice que eu tinha chegado, sei lá, aos 17, 18 anos. Então, cara, foi uma época muito legal pra mim, mas eu abri mão de muita coisa porque, cara, trabalhar com... Quem trabalha com desenho sabe o que eu tô falando. Você não tem final de semana, você não tem dia, não tem noite. Agora, com o computador talvez seja diferente, mas era tudo na mão, demorava muito, cara. Tinha refação. Refação é quando o cara pedia... Putz, essa unha aqui, muda essa unha, coloca a unha de uma mão de mulher, por exemplo. Você tinha que ir pra casa refazer aquilo, não tinha computador na época, então era uma época muito... Mas o ápice era isso. Cara, não tinha como você sonhar com uma coisa maior do que fazer ilustração para as maiores revistas do Brasil. Eu fui trabalhar pra Marvel, para revistas em quadrinhos e para revistas em quadrinhos dos Estados Unidos 2 anos depois, mas... Por um acaso muito absurdo que se pintar alguma resposta, alguma pergunta aí, eu posso falar sobre isso aí também. Sobre essa fase que eu fiz quadrinhos, entendeu?